missionário, herói da fé, escolhido por Jesus, nunca poderá esquecer do seu grito lá na cruz e jamais retroceder. Seu trabalho é necessário, pois assim, em meio às trevas, resplandecerá a luz. Eu posso ouvir o gemido das nações sem Cristo, caminhando para a eterna perdição. E do meio dessas trevas e tremenda escuridão, ouço um grito angustiante de missão. Dentro de 5 segundos, um programa que poderá mudar a sua vida. Restauração. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar. Quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Paz, oração e união, está entrando no ar o programa Restauração. Programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312, e o nosso pastor presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira. Nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos. Antes que o irmão Jorge Wolff pergunte, cadê o diretor? Já vou dizer aqui que ele está em reunião com a mesa diretora, então por isso ele está impossibilitado de estar aqui conosco. Nesta tarde de quinta-feira, estamos em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Dia abafado aqui, mas pela misericórdia de Deus estamos aqui novamente. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, um servo de Deus. Glórias a Jesus pela vida do nosso irmão que está aqui. Você que está ouvindo essa programação e que é ouvinte assíduo,
dos programas do Ombro Amigo Restaurando Vidas, com certeza já conhece o nosso irmão, mas agora nós queremos apresentar ele para vocês. Vou colocar aqui, ó. Vou fazer primeiro uma coisa com os ouvintes. Ele é o líder do Ombro Amigo Restaurando Vidas do Núcleo Viamão. Vamos ver quem sabe quem ele é. Coloca aí no chat. Sou o Senhor. E aí, alguém? Deixa eu ver se alguém colocou aqui. Deixa eu ver. Aqui, nosso pastor Paulo Roberto, nosso irmão Sandro Bica. Sandro Bico, o irmão João colocou aqui no chat. É isso mesmo, irmão João. Vou colocar ele aqui na tela já. Paz do Senhor, irmão Sandro Bica. Paz do Senhor, irmã Itane. Glórias a Deus pela vida do irmão Sandro Bica, pela vida aí da sua família, também sua esposa, suas filhas. Servinhos de Deus, né, irmão Sandro? Amém. Se esforçando, né? Lutando para não dar luta, como dizem, né? Eu aprendi agora, eu tenho dito para ela que nós não lutamos mais, nós deixamos agora que Deus lute as nossas lutas agora. Glória a Jesus. Irmão Sandro, seja muito bem-vindo ao programa Restauração. E já está conosco aqui no chat. Eu não sei, o senhor compartilhou, né? Mandou o link aí para o povo, né? Sim. Glória a Deus. Também mandei aqui para algumas pessoas. Está aqui no chat já conosco a irmã Débora e a irmã Regina, a irmã Duda Rodrigues, a irmã Loreni Rodrigues, ali da área norte, o irmão Jorge Wolff, a irmã Catiana Foleto, minha amiga, minha irmã Catiana Foleto. Também aqui o irmão João, ali da área norte. E o irmão Jonatas Tesmer, também o irmão Joel Leal, lá da área Pelotas. Purificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas no meio de vós, quero fazer. Glórias a Deus. Vamos começar então a nossa entrevista. Vou dar bastante tempo, porque eu sei que tem bastante coisa para falar, né, irmão Sandro? O testemunho é bem longo. Vou começar pelo começo, então. Irmão Sandro. Também entrou aqui no chat, ó, irmã Márcia Machado de Viamão. Irmão Jussara Tapia, também aqui da sede internacional. Eu vou pedir que você que está ouvindo a programação já vai compartilhando aí o link, porque com certeza esse testemunho vai edificar vidas, vai edificar pessoas. Então, você que está ouvindo pela Rádio Esperança, também aumenta aí o volume do rádio, já fica ligadinho aí, porque com certeza Deus vai falar com você através do testemunho do irmão Sandro Bica. Eu vou deixar o senhor falar, porque senão eu falo. Glória a Deus, irmã Itane. Como nós já vimos comentado em outro programa, né? Eu tive esse privilégio aí de ter contato com as drogas quando eu era mais novo. Né? Não tão novo, né? Eu já tinha uns 27 anos. E entrei, né, por este caminho, né? E causou grandes prejuízos na minha vida, né? Mas, irmão Sandro, vamos voltar um pouquinho. O senhor cresceu num lar cristão? Não cresci num lar cristão. E como é que foi a sua infância? A infância, eu venho, né, de uma família onde a nossa fé era uma fé diferente da qual hoje eu me encontro. Né? Nós praticávamos o baixo espiritismo. E eu não conhecia Deus. Mas no meu coração, Deus de pequeno, eu sempre ouvia falar que Deus era um velhinho, assim, era a forma como eu conhecia Deus, irmã Itane. Era um velhinho distante, todo de branco, né? Barba branca, cabelo branco. E dessa forma, porque Deus, ele se manifesta, né, desta forma. Da forma como tu conhece ele vai se manifestar para ti. E eu ouvia falar assim, a minha mãe sempre me dizia que Papai do Céu, aquelas coisas todas assim, né? E eu sonhava, eu tinha sonhos com esse velhinho de branco. Glória a Deus. Era algo assim, era algo bom, era algo assim. E esse velhinho, por um bom tempo, enquanto eu não entendia que era Deus,
ele se manifestava desta forma. Hoje, na minha vida, eu já entendo, irmã Tânia, hoje eu vou falar algo um pouco diferente, né? Entendo que, na minha vida, quando eu vejo que é Deus falando comigo, às vezes eu tenho sonhos, eu sonho. Mas como é que é o meu sonho hoje? Hoje o sonho é um pouco diferente. O pastor Humberto vai gostar dessa. Normalmente eu sonho com o pastor Humberto. Eu sonho com o pastor Humberto. Glória a Deus. Um desses meus sonhos que eu tive, eu estava ali na Sertório e o pastor Humberto estava evangelizando, né, na sinaleira, com mais uns irmãos, eu não lembro quem era. E eu tô assim na calçada. E eu vejo o pastor Humberto, tomei um susto, né? O pastor Humberto. E eu de calção. Eu estava de calção. Misericórdia. E de pé descalço. E eu olhei para mim e senti vergonha de mim, daquela forma que eu estava. Eu olhei, o pastor Humberto. E aí ele disse para mim, vem. E eu disse, mas como? Eu estou aqui, olha o meu estado, como eu me encontro. E ele disse para mim, vem, é assim mesmo que eu quero que tu venha. Sem sapato, sem camisa, é assim mesmo, vem como tu está. E eu fui. Aí quando eu me vi, eu já estava evangelizando nas esquinas, ali junto com o pastor Humberto. Eu acordei, quando eu acordei, eu entendi que era o anjo de Deus me chamando para mim fazer a obra de Deus, como eu estava. Mesmo, né, da forma que eu me encontrava. Claro que eu entendi que eu tinha que mudar, que eu tinha que firmar os meus pés no Evangelho. Um pouco mais, porque nós vamos crescendo, né, na palavra de Deus. Claro. Né? E eu teria que vestir, as vestes não estavam de acordo, entendeu, naquele momento. E eu creio que era Deus falando comigo. Então, muitas das vezes que eu sonho hoje, Deus se revela a mim com a forma do pastor Humberto. Glória a Jesus. Na presença do pastor Humberto, com a figura do pastor Humberto. Rapidamente, para mim falar como Deus fala comigo, né? Teve um outro sonho que eu tive com o pastor Humberto também. Eu vi, era aquele Siena, acho que era o Gran Siena, aquele branco que tinha aqui. O nome do carro eu não lembro muito bem, mas vocês olhem só que maravilha é que eu vou falar para vocês que estão em casa me ouvindo agora. Né? O pastor Humberto estava com... Eu fiquei assim, até na hora eu fiquei meio assustado, irmã Tânia, porque eu disse, mas que soberbo, que orgulho, porque eu estava meio em transe, assim, não tinha entendido direito o que tinha acontecido naquele sonho. E o pastor Humberto estava, nós tínhamos que sair, estava o pastor Humberto, tinha outro obreiro, eu não lembro, mas estava o pastor Humberto e a irmã Ana. Isso é uma outra forma como Deus fala comigo. Eu olhei assim e o pastor Humberto penteava os cabelos da irmã Ana. Olha só, irmã Daniela, ele penteava os cabelos dela, mas passava assim, eram uns cremes muito caros. Eram uns produtos muito caros. E o cabelo da irmã Ana era lindo, maravilhoso. Muito lindo. Eu olhava, mas que coisa linda. O vestido dela, irmã Daniela, era assim, algo celestial. E eu olhava assim, o pastor Humberto com toda a delicadeza, né? Toda a gentileza ali, né? Todo o amor ali com a irmã Ana. E eu olhando aquilo ali, eu digo, meu Deus, mas... Né? Aí o sapato dela, ele chegou assim, colocou o sapato dela, irmã Daniela, de uma forma assim, onde eu olhava assim, o sapato era impecável. O sapato dela era impecável. E aí nós tínhamos que sair, o pastor Humberto faz a volta, abre a porta no carro, a irmã Ana entra, ele fecha a porta e nós vamos. Aí eu acordei. Quando eu acordei, irmã, aleluia, eu acordei falando em línguas. Glória a Jesus. Porque era a igreja, irmã. Eu achei, quando eu acordei no sonho, eu estava meio... eu acordei e Deus me deu a revelação. Era o cuidado que Deus... E o pastor Humberto também tem o cuidado com a nossa igreja. Os cabelos, as vestes, o sapato. Era o cuidado que o nosso pastor tem com a igreja. Na representação da irmã. Então, verdade. Deus tem... Ele fala assim comigo dessa forma. Que coisa linda, né? Eu acordei assim, digo, meu Deus. Eu acordei falando em língua, feliz, contente por estar numa igreja
onde o pastor tem todo esse cuidado, onde o nosso Deus, né, ele tem confirmado de várias formas, várias maneiras, que este ministério é uma obra de Deus, é algo que Deus, ele está, né, tá no controle. É dessa forma que Deus fala comigo. Glória a Deus. Jesus. Irmão Sandro, como é que foi a sua... Aqui, ó. Ah, sim, eu já vou perguntar, irmão Fabiano. Já vou fazer essa pergunta para ele. Ah, tem um assistente aí, né? Já vou fazer essa pergunta aqui. Glória a Deus. Se alguém quiser fazer alguma pergunta pro irmão Sandro Bica. Mas então vamos perguntar já, né? Vamos perguntar. Primeiro eu vou falar aqui das participações. Irmã Rosane dos Santos de Sapiranga conosco. A irmã Silvana, lá de Fortaleza, também conosco. Irmão Elson José, ali de Portão. Irmã Silvana diz, que maravilha, eu quero vê-lo face a face. Um dia nós vamos ver Jesus face a face, em nome de Jesus, né? Também aqui, irmã Maria Tereza, minha amiga, irmã Terezinha de Cachoeirinha. Irmã Grace, lá de Viamão, diz, meu esposo, Maicon Caferati, também está na escuta. Deus abençoe, irmão Maicon. Deus abençoe, irmã Grace. Também aqui, irmão Nelson, ele diz que é lá de Viamão. Também está na escuta da programação. Glória a Deus. Irmão Fabiano Vargas, nosso líder aqui da sede internacional. Ontem nem consegui vir no atendimento da sede, misericórdia. Mas o irmão Sandro viu o estado que eu estou hoje. Eu estou só o fiapo, né? Mas glória a Deus por tudo. É. Aqui, ó, ele diz, paz, Senhor, que bênção, irmão Sandro. Pergunta se ele nos ajudou. Como as caixas d'água que ganhamos. O irmão Fabiano passou por essa prova. Como é que foi a questão da caixa d'água? Que nós ganhamos, né, irmã Tainê? Nós ganhamos, o Ombro Amigo ganhou, né, 2 reservatórios. O irmão Fabiano estava falando que ele estava fazendo um levantamento, né, e o valor é bastante alto, uma caixa d'água aí, daquele porte ali, né, custa em média uns 18 mil. Não aquela ali é uma caixa especial, né, para outro produto superior à água, né, muito mais resistente a caixa, uma bênção de Deus. E o Ombro Amigo ganhou, o irmão Fabiano estava falando, ele estava procurando e de repente ele achou ali uma doação, aproximadamente, irmão, assim, eu acredito, fácil, uns 25 mil aí, cada caixa. Nós ganhamos, não, o Ombro Amigo não teve que gastar nada, e já se encontra lá em Mariana Pimentel, lá, né, já no sítio onde vai ser o centro de recuperação. E foi uma benção. Glória a Deus. Qual é a pergunta, irmã Tênia? Era uma caixa d'água para quantas pessoas carregarem? Glória a Deus. Essa aí é uma boa pergunta. Eu falei para eles desde o começo, né? Eles disseram, olha, eles me falaram em 400 quilos, 350, cheguei lá, toquei na caixa, botemos cinta na caixa, a caixa nem se movia. Eu digo, meu Deus do céu. Mas com muito esforço, né, pelo Ombro Amigo e para o Senhor, nós conseguimos colocar a caixa, 2 caixas, o pessoal olhando assim para nós entre 3. Era para uns 8 pegar aquela caixa. Nós em 3 conseguimos colocar ela em cima do caminhão. Mas para descer, só Jesus, olha, foi uma luta. O irmão Fabiano ficou todo ruim, né, todo errado. Mas Deus deu vitória. Né? Eu sair daqui de segunda-feira, ali no pátio. E aí, quando eu olho, misericórdia. Eu olhei assim, o irmão Fabiano, o irmão Paulo Tadeu, o irmão Sandro Bica, meu Deus, só Deus para dar graça. Né? Só Deus, irmã. Isso ninguém vê, mas Deus vê. Deus vê, glórias a Jesus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Entrou aqui no chat também, irmã Carmen Regina, lá de Capão da Canoa, Deus abençoe, irmã Carmen. Também irmã Rose Laguna, ali de Viamão, irmã Jainara Barcelos, também conosco. Nesta programação. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. E, irmão Sandro, mas agora voltando lá à sua infância. Como é que foi a sua infância? Foi uma infância boa, normal, e a sua adolescência? A infância não é diferente de todo aquele que está longe dos caminhos do Senhor, né? Mas eu percebi, irmã, né, que depois, ao longo assim, das alguns acontecidos, né? Quando jovem, né, Deus falava comigo através de sonhos. Eu tive muitos sonhos. Eu sonhei com o livro de Apocalipse, sem conhecer a palavra de Deus. Eu sonhei com o livro de Apocalipse, toda aquela destruição, aquelas coisas que acontecem ali, né?
onde Deus falava comigo claramente, eu, sem entender a palavra de Deus, eu já sabia que era Deus, eu sentia dentro do meu ser que era Deus. Inclusive, houve uma ocasião em que eu era pequeno, eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, eu acho, 8, 9 anos aproximadamente, assim, se eu não me falha a memória. E eu disse para minha mãe, eu até falei para minha esposa depois de muitos anos, quando eu ouvi, eu nem conhecia a Bíblia direito, aí eu ouvi sobre Samuel ouvindo a voz de Deus, e eu me lembrei de um fato que tinha acontecido na minha juventude, que nosso terreno lá era uma quadra, acho que era 100 por 100, na época era um terreno grande, e a gente plantava e tinha umas taquareiras, e eu disse para a mãe, quando eu estou lá perto da cerca, lá, eu ouço uma voz que me chama. E a mãe, né, disse para mim, e o que ela diz? Ela chama o meu nome. Como é que ela te chama? Ela chama o meu nome. E aí ela me chama assim, Sandro. Sandro. Me chamava por 3 vezes. E a mãe disse assim para mim, tu não responde, né? Eu perguntei, por quê, mãe? Não, isso é os espíritos do outro lado lá, querem te levar embora desse mundo aí. E eu apavorado, meu Deus, os demônios estão me chamando do outro lado, né? Mas quando eu tive o conhecimento dessa palavra, que eu tive encontro com essa palavra, eu digo, eu ouvi a voz de Deus me chamando. Às vezes eu falo, irmã Tânia, os irmãos assim, o santo está enfeitando, mas, né, isso aconteceu comigo. Né? Aconteceu, Deus me chamava, né? E eu tinha um desejo muito grande de ir para uma igreja, entrar numa igreja. Mas o tempo passou, Deus foi me separando, na verdade, Madalena, porque é assim na nossa vida. Deus, né, ele vai nos levando por caminhos onde a gente não entende, a gente não compreende. E agora, terça-feira passada, se não me falha a memória, eu vi o pastor Alberto pregando, falando uma palavra maravilhosa, que o que aconteceu tinha que ficar para trás, no passado. Nós tínhamos que nos esvaziarmos. E eu pude entender, não apenas agora, mas de várias formas. Deus já veio falando comigo, não, que a gente tem que deixar para trás o que aconteceu. Senão nós não conseguimos avançar, né, irmã Tânia? E eu pude entender que era a mão de Deus, o tempo todo. O tempo todo a mão de Deus me guardando, para que eu pudesse estar aqui hoje. Se algumas coisas que eram para ter acontecido na minha vida tivessem acontecido, eu não seria esse irmão santo que hoje me encontra aqui. Glória nós temos as nossas fraquezas, nossas debilidades, né? Mas nós estamos, e eu creio pela fé. Hoje eu olho assim para a minha família, né? Agora até me emocionei um pouco. Quando eu falo na família, eu fico meio emocionado. Mas Deus guardou a minha família, guardou a minha esposa, guardou as minhas filhas. Né? É uma bênção. Eu tenho procurado falar para elas, a gente sempre procura dar um bom testemunho. Eu digo para elas que nós somos crentes. A igreja em si conhece as minhas filhas. Nós somos imperfeitos, mas nós somos autênticos, como o pastor... Todo mundo se esforçando. Sim, a gente se esforça, né? Nós somos imperfeitos, né? Mas somos autênticos, nós somos o que não tentamos ser aquela pessoa que nós somos, né? E como é que o senhor caiu no mundo das drogas? A droga, como... Em que momento que o senhor começou a usar drogas? Isso é uma história, são tantas histórias, né, Maitane, que eu não compreendia determinadas coisas na vida que tinha me acontecido. E eu busquei nas drogas um subterfúgio. Como outro dia eu falei aqui, que eu classifico 2 tipos de... Hoje, ao longo assim, da minha caminhada, eu classifico 2 tipos de drogado, irmão. Aquele que entra no mundo das drogas por curtição, por relaxamento, inclusive agora, né, estão liberando aí, parece que 30 a 60 gramas do entorpecente, é um absurdo, mas... E para mim, eu acabei entrando nessa situação. Né? Busquei nas drogas um subterfúgio, mas eu não sabia, né, irmã? Não tinha nem ideia do que era. Não, onde aquilo iria me levar, não. Mas como é que foi a primeira vez? Como é que o senhor usou a primeira vez? O que lhe levou a utilizar a primeira vez? A primeira vez eu me encontrava acho que numa cidade distante daqui, né, irmã?
E o inimigo já havia, né, armado, colocado uma pessoa ao meu lado, e uma irmã tinha de um outro ministério, disse para mim, olha, e ela falou comigo ainda, disse, olha, eu vi Satanás dando gargalhadas. Uma irmãzinha já de idade avançada, dizendo que conseguiu aquilo que ela queria. E eu acabei fazendo uso da substância pela primeira vez. Isso eu acho que era umas 9 horas da manhã, eu fiz meio escondido ali com o rapaz. Barbaridade. E aí ele me perguntou, está sentindo? E eu disse assim, não estou sentindo nada. Ele, como assim não sente nada? Isso aí tem que ter causado. Eu digo, não sinto nada. Aí eu usei um pouco mais. Está sentindo? Eu digo, não sinto nada. Eu já estava adormecido na primeira, já não estava, né? E aí acabei fazendo uso da maconha pela primeira vez, né? O que as pessoas não entendem é que a maconha é a porta, né? Alguns entram meio que direto na cocaína, outros entram direto mas é que o mais barato que nós temos hoje aí seria a maconha, né? O que tem mais na mão, tem mais usuário, né? E a gente ouve falar ainda, eu ouvi uma pessoa um dia comentando, um usuário, né? Um usuário bem soberbo. Ele disse assim, que a maconha, as pessoas inteligentes fumam maconha. Quando, na verdade, é uma grande mentira, né? Porque a maconha, ela destrói o teu cérebro, assim como as outras drogas. Na concepção deles, né, que como são pessoas, como eu falei, eu classifico 2 tipos de pessoa. Aquela que entra nas drogas para relaxar, porque normalmente são pessoas que estão... ela tem uma formação, não são todos, mas a grande maioria ela tem uma formação, ela está no ensino superior, às vezes alguns já começam bem mais cedo. E aí naquela turminha, ali, naquela roda, ali, um oferece, vamos relaxar um pouco, nós temos tempo do colégio, certo, e tal, coisa e tal, e acaba fazendo uso da substância, né? Mas ela não sabe que aquilo ali é uma porta onde vai causar um grande dano na vida dela, né, Maitânia? Sem falar que quando a pessoa usa droga, é como se ela estivesse assinando uma procuração para Satanás, né? Sou teu. Com certeza. É uma coisa tão terrível, que se as pessoas tivessem um pouquinho de noção, não usariam. Mas como é difícil ter essa noção. Ainda mais quem vem do mundo, né, irmão Sandro? Eu busquei nela, no meu caso, eu não tinha estudo, não tinha conhecimento e não sabia de causa e efeito, né? Não tinha esse conhecimento. Mas o que a gente vê? A gente vê pessoas que têm informações a respeito da droga, das causas e efeitos, e mesmo assim, Daniela, elas acabam, né, caindo, se lançando na droga para buscar um subterfúgio. E outras pessoas acabam por não ter o problema, não ter a solução dos seus problemas, não ter a informação. Ela tem, como eu falei, você que está em casa, por exemplo, me ouvindo, não faça isso como eu fiz. Eu busquei nas drogas, eu estava passando por um problema, onde talvez um psicólogo, né, uma consulta, ia trazer a solução. Ajudar já. Já ia me ajudar, ia ter uma solução. Ou quem sabe mesmo hoje, né, a igreja já compreende bem esta parte, né, que hoje é o trabalho do ombro amigo, né? Você que está em casa me ouvindo, quem sabe pai, mãe, aí, filho, filha, você que tem um amigo, uma amiga, um conhecido, ou alguém na rua, né, que está nessa vida, né, e que não tem solução, porque existe pessoas, eu estava conversando com a irmã Fabiana, que a gente vê claramente, não sei se os irmãos percebem, tem inclusive aquele dia que eu estava com o caminhão ali do Ombro Amigo, esperando o nosso líder Paulo Tadeu, eu percebi que havia pessoas ali que recém tinham entrado naquela caminhada, porque tem uns que já passam ali meio sem corpo, meio sem alma, bem debilitados. E aí passou alguns que eu pude ver que ainda estão com uma carninha. Então tem pessoas que a gente vê claramente, aquela pessoa ali, ela realmente está perdida, ela se perdeu. Eu costumo dizer que existem os pardais e os morcegos. Os morcegos, eles voam de noite e não precisam nem ver onde estão indo. Conhece o caminho direitinho. Ele conhece o caminho, ele sabe, ele tem um senso assim, um ultrassom, né? E o pardal não, o pardal precisa
enxergar. E essas pessoas, quando se perdem no mundo das drogas, elas andam perdidas. Tu vê claramente assim, que tu percebe elas assim, ó, buscando nos olhares assim. Quando que os outros, eles andam assim reto, eles sabem onde eles querem ir. E até pelo corpo dele, as características são bem diferentes. Com uma pessoa que está já no fundo do poço, perdida ali, já mal cheiroso, né? É diferente. Glórias a Deus. Irmão Sandro, como é que o senhor se converteu? A minha conversão foi... Bom, nós estamos nesse processo ainda, né? Todo dia nós se convertemos um pouco mais, né? Mas quando eu tive um encontro com Jesus, foi... Se eu estou bem lembrado, eu tinha uns 16 anos, né? Eu namorava a irmã Fabiana, e ela é a afinada minha sogra. Elas iam em um outro ministério, que não é o nosso, né? E ela estava indo para a igreja. E como Deus falava comigo em sonhos, quando eu era novo, eu tinha um desejo muito grande, né, de entrar numa igreja. Não sei explicar, era algo assim que estava enraizado no meu coração, na minha alma. E eu acabei, eles disseram que estava indo, ela não queria me dizer que estava indo numa igreja, né? Mas aí a mensagem, ela em casa agora ela deve estar rindo agora, entendeu? Mas eu lembro assim claramente a mensagem. Não, ela não quer dizer que nós temos na igreja, porque houve um tempo que, para algumas pessoas, a gente ficava assim, até mesmo eu tinha vergonha de dizer, estou indo na igreja, eu tinha vergonha de caminhar com a Bíblia, quando que a Bíblia que deveria se envergonhar da gente, das coisas erradas, né, que nós fizemos. Mas aí ela disse, não, nós estamos indo numa igreja. Aí ela disse assim para mim, né? Capaz, a mãe está brincando, né? Coisa e tal. E aí eu disse assim, que legal, né? Bah, eu posso ir com vocês? Eu praticamente me convidei, Matheus. Glória a Deus. Mas claro que já era tudo, né? É a ação de Deus, né? Os caminhos de Deus na minha vida. E aí acabei entrando, desci, fui até a igreja juntamente com elas. Entramos pela primeira vez. Eu lembro como se fosse hoje, Matheus. Eu entrei, quando botei o pé na porta da igreja, aí o pastor, né, que era o pastor da igreja, mandou eu parar na porta da igreja, Matheus. Eu tomei um susto, digo, meu Deus, me descobriram aqui já. Então, nem cheguei, já fui descoberto. Nem entrei ainda e já me... Não, mas nem entrei, já fui descoberto. E ele mandou parar, aí eu acabei parando. E aí ele correu até o altar lá, pegou um aparelho, um toca-disco de som, aqueles tocavam vinil, né, aqueles antigos. Não lembro bem a cor, eu acho que era azul, tinha azul, vermelho, eu acho que laranja, se não me engano. A cor eu não me lembro, mas eu sei que era esse aí. Tinha bege também, lembrei, tinha bege daquele modelo, 2 caixas. E colocou um compacto ali, irmã, colocou um compacto, né? E o que tocava no compacto? Aquela música nupcial que, quando a noiva começa a entrar, daí quando tocou aquilo, ele disse, agora tu entra, dá a mão para ela. Dei a mão para ela. E aquilo foi um ato profético. Eu acabei casando naquela igreja, eu me batizei naquela igreja, né, apresentamos a Sandra, minha filha, naquela igreja, e nós casamos lá. E a partir dali, foi um baque na minha família. Eu fui um traidor da minha família. Imagina, na minha família lá, hoje eu acho que já deve ser uns 400. Crente sou eu. Que eu saiba, sou eu. Só o senhor de crente na que família. eu saiba, não tô, acho que tem um outro agora que aceitou Jesus, né? Meio daquele. Aceitou Jesus, né? Mas me parece, não tenho certeza. Né? Mas crente na época lá, imagina. Eu lembro que a minha sogra queria que nós casássemos na outra igreja, na católica, e a minha mãe queria que eu casasse no Saravá. E eu digo, vou casar na igreja evangélica. Meu Deus do céu, foi um baque, Madalena. Meu Deus. Eu lembro como se fosse hoje, né? No nosso casamento tinha gente de todos os tipos. Aí a gente fez um casamento assim, bem simples, mas tinha um bolo gigante, muitos refri, e a festa foi meio que ali, né? Um bolinho, um refri na igreja. Mas foi muito bonito. Outra hora aí eu posso trazer as fotos para vocês verem, né? Uma foto bem antiga, mas foi uma benção. Pede para a irmã Fabiana mandar aí, tirar uma foto lá. Ela tem uma foto em cima de nossa lá no casamento. Como nós era, aí a irmã pode colocar aí, se ela mandar. Glória Né? a Deus. E
foi uma benção. E foi assim que eu aceitei Jesus, né? E tomamos esse caminho. E aí fomos caminhando, né? Crescendo. Mas hoje nós estamos aqui, passamos por muitos vendavais, né? Não entendíamos direito alguns caminhos, mas para chegar até aqui foi bastante difícil. Eu não compreendi, irmã Tânia. Eu olhava para as pessoas, eu fui criado por um padrasto, né? Que foi muito usado nas mãos de Deus. Hoje eu entendo, irmã Tânia, que Deus agia através da vida dele. Jamais ele sempre quis que eu estudasse, que eu não me misturasse. É interessante, eu vou contar algo aqui, alguns irmãos já ouviram falar a respeito da minha cachorrinha. Acabamos perdendo, não sei se tu lembra, minha cachorrinha. Sim. Né? E essa cachorrinha, ela foi criada com todo carinho dentro de casa, a Magali. Eu nem dormi, nem dormi direito quando ela se perdeu. E Deus, eu disse, Deus, mas eu comecei a falar com Deus. Eu andei por todo o bairro, por tudo, foi lugar, tem tudo, quando foi beco. Mas foi de Deus, porque eu entrei, eu acho que umas 8 bocas de fome. E aí, como muitos me conhecem, o que houve? Minha cachorrinha, essa aqui, falava com ele, já falava alguma coisa. Aí eu me assustei, foi que eu cheguei numa outra situação lá, e tinha um lá que era um cego, irmã Tânia. E ele, de longe, ele me conheceu. Ele disse, tu não é o fulano? Eu olhei para ele, mas ele me conheceu, me assustei, sabe? Até o cego me conheceu de longe. Aí eu fiquei meio assim, né? Mas eu perguntei para Deus, o Senhor quer falar algo através da Magali? E eu percebi que o amor que eu tinha pela Magali, Deus disse para mim, eu perguntei para Deus assim, né? Senhor, o que o Senhor quer falar? E Deus, o Espírito Santo falou para mim, como é que tu acha que eu me sinto quando eu perco uma alma? Quando as almas se perdem? Sabe o que aconteceu, irmã? A Magali aprendeu uma lição. Eu abro o portão da garagem lá e ela não sai. Tem uma linha assim, mas que ela não sai. Parece que ela olhou e disse, não. Acho que ela passou umas 47 horas, não deu 48 horas. Mas foi uma lição para ela. E isso aconteceu. Eu tenho certeza que muitos irmãos aí que tiveram esse privilégio, né, de passar por alguma situação, até jovens mesmo. Sabe que eu passei por uma situação assim, ó. O meu filho, ele saiu de casa, né? 18 anos, foi morar com o pai lá em Santa Catarina, o pai que nunca deu bola, que nunca, né? E aí, Deus falou comigo, né? Porque eu fiquei muito mal, e Deus falou comigo. Sim. Como que eu me sinto quando um filho meu vai embora? Quando um filho meu se afasta? Coisa tremenda. Então, é uma realidade, né? Glória a Jesus. Irmão Sandro está aqui conosco no chat também. Irmão Josiel, ali da área orfanotrófica, conosco. Glória a Deus. A irmã Sandra Vergara, sabe quem é? A irmã Sandra Vergara. Sabe quem é a irmã Sandra Vergara? Abençoada uma moça de Jesus. Aí, uma moça, uma benção aí. Glória a Deus. Irmã Eliane Dias também conosco. É lá de Viamão. A irmã Eliane, sim. Também Raquel Grácil, também conosco. Evangelista Elias Machado, ele é lá de Viamão também. Glória a Deus. Irmão Cristiano Vignol, mandando um abraço aí pro senhor, ele é lá de Santo Ângelo. Glória a Deus. Irmão Cristiano Crisóstomo, nosso colega aqui de trabalho, também irmã Maria Antunes, a Tati ali da área orfanotrófio. Irmã Fabiana Vergara, o senhor conhece, né? Essa aí, essa eu acho que eu conheço bem. Glória a Jesus. Irmão Jorge Barcelos também conosco. Ele diz, Deus abençoe nosso líder, Sandro Bica, olha só. Irmã Marilu Silveira também, lá de Santa Catarina. E a irmã Sandra Becker, ali de Eldorado do Sul. Não esqueçam de deixar o seu like, muito importante aí deixar o seu like. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmão Sandro, e aí, depois que o senhor se converteu, como é que o senhor começou a trabalhar na obra de Deus? Na verdade, eu não queria, né? Quando eu parti, que eu tive esse envolvimento com as drogas, eu achava que Deus não me amava. E isso, às vezes, as pessoas
Veja só, eu tentei alguns suicídios na vida, algumas vezes. E dizia, Deus, tu não me ama. Quando a pessoa que não tem um encontro com Jesus, acontece às vezes essas coisas. Eu achava que Deus não me amava, porque eu tinha alguns conflitos, como eu falei, se eu tivesse procurado um psicólogo, tinha resolvido tudo. Tem um jovem que perguntava para mim, Monsanto, eu lembro de um que dizia assim, eu quero entrar para a polícia. Eu perguntei para ele, por que tu quer entrar para a polícia? Ele disse para mim, só para mim bater em traficante, prostituta, essas coisas. Falava uma coisa assim, totalmente fora. Eu olhei para ele, mas meu irmão, isso aí, não, tira isso da tua cabeça, rapaz, não é assim, né? Então eu não entendia, às vezes a gente não entende certas coisas. E eu tentei alguns suicídios. Um deles, né, foi com as drogas. Eu tive 8 overdoses, eu pratiquei elas. Alguém vai dizer, como é que teve 8 overdoses? Eu não vou falar para que ninguém tente fazer isso, reproduzir. Mas eu praticamente provoquei elas. Tentei me suicidar com armas, tentei me suicidar com carros na contramão, mas eu não morria. Quem teve overdose sabe. Tu entra ali, tu leva então umas 3 horas para sair. E aí, depois que tu entra, eu pedia para Deus, Deus, não deixa eu morrer, porque era uma coisa muito ruim. Tu nem morre, uma coisa muito ruim. E eu tentei isso aí, mas o amor de Deus foi entrando na minha vida, eu fui vendo, sentindo a mão de Deus. E uma das coisas que eu queria era me livrar das drogas. Eu lembro que, quando eu falei para minha esposa algumas situações que eu falei que eu tinha, ela tomou um susto. Aí depois do susto, eu disse assim para ela, tem mais uma coisa. Ela olhou, o que é pior que isso? Eu sou viciado. E aí eu lembro da minha esposa, magrinha, irmãos, muito magra. Ela não desistiu de mim. Eu lembro dela correndo, tentava me achar, e eu dizia, não deixa ela me encontrar, eu não queria olhar, não queria ver. E como eu tinha suporte, eu pedia para as pessoas não falar, não mexerem, não incomodarem ela. E eles não falavam. Mas para mim era um caos, né? Mas eu queria me livrar das drogas. Não queria nada com Jesus. Só queria parar de usar droga. Foi quando eu parei num centro de recuperação, né? E lá tinha muitos versículos nas paredes, aqui é um lugar onde Deus transforma vidas. E quando eu cheguei lá, eu tomei um susto, aquelas camaradas, uns com as marcas das drogas no rosto, né? O semblante, os neurônios queimados. Quando eu me dei de conta que aquilo era um centro de recuperação e que o foco era a palavra de Deus, eu pensei, não quero saber de Deus. Mas tudo aquilo ali foi um caminho que Deus já tinha traçado na minha vida. E eu fiquei um período. Só que depois eu fiz 2 tentativas no desafio, não deu certo. E olha só, quando eu estava no desafio, eu tive um sonho, que o desafio era cercado, irmã Tânia. Havia uma grande tela, uma cerca muito grande, e havia um cachorro do lado de fora, um cão feroz do lado de fora. Sim. E conforme eu caminhava dentro do desafio, aquele cachorro caminhava pelo lado de fora, aquele cão, feroz. E ele me olhava assim, e às vezes, Tânia, ele se fazia de morto. Se fingia de morto. E eu pensava assim, mas eu posso sair, né? Glória a Deus. E eu pensava, eu posso sair. Mas e aí um ser chegou e disse, se tu sair, ele vai te pegar.
Mas eu não entendia ainda essa parte. Pois aquilo ali era o próprio inimigo. Aquele cão era Satanás, que estava esperando o momento em que eu saísse dali do desafio para me pegar. Então eu tinha que permanecer no desafio para que eu pudesse ter um encontro com Deus. Mas, irmã Tainé, eu não fiquei. Não fiquei. Acabei saindo. Sem ter tido um encontro com Deus. Sem ter tido um encontro com Deus, um real encontro, que é muito diferente. Hoje a gente vê muitas pessoas, assim, até nós tivemos aqui, irmãos, uma visita ilustre, não vou dizer o nome dele, mas ele esteve aqui, né? E eu comentei com ele outro dia, irmão, tem pessoas que ela consegue ressaltar a Bíblia toda. Ela fala muitos versículos, mas ela nunca teve um encontro com Deus. Ela nunca teve um real encontro com Jesus. Ela domina muitas técnicas, mas ela não teve um real encontro com Jesus. Por ela saber conseguir recitar alguns versículos, a soberba é onde na área da vida dela, onde o inimigo trabalha. Mas nesta parte, eu não consegui. Mas só quando teve um momento na minha vida, eu na rua, que eu coloquei em prática aquilo que eu aprendi. Eles falavam lá que tinha que ser assim. E eu não entendia por que tinha que ser assim, irmã Tânia. Eu não entendia. Tem que ser assim, não pode isso, não pode ver televisão, não podia, nem refri podia tomar, irmã Tânia. Olha só, não podia Coca-Cola de jeito nenhum. Não, Guaraná não podia. Não podia nada. Eu digo, meu Deus, não podia. Aí eu fui colocando em prática essas coisas na minha vida, em casa. E claro que eu não consegui sozinho. O Espírito Santo de Deus, ele foi me auxiliando. E eu lembro que eu estava ainda no antigo ministério, já tinha passado por muitas coisas, e a irmã Fabiana comprou um terno. Eu sempre falo desse terno, um terno cinza, azul marinho. E eu ia para a porta da igreja. Agora o Espírito Santo já estava trabalhando na minha vida, estava me moldando conforme o seu caráter. Eu estou na porta da igreja, glória a Deus, aleluia, é aqui a bênção. E Deus pode transformar vidas. É aqui, entra, glória a Deus. Mas aí os irmãos, irmã Tânia, os irmãos daquela igreja, eles julgavam muito. Depois de aprontar tanta coisa, ter feito tantas coisas erradas, agora quer dar uma de santarrão. Eu tenho dito lá na nossa igreja, nós fizemos um trabalho, uma sexta sim, outra não, à noite, né, que ali fala ali sobre as bodas do Cordeiro, que nós temos que sair, ele manda que nós saímos e trazemos todos quantos nós pudermos encontrarmos. E quem vai olhar para aquela pessoa, se ela tem vestes nupciais ou não, é o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, irmã. Não é a igreja que vai olhar, não é o irmão, não é a irmã, mas naquela igreja que eu estava. Os irmãos olhavam para mim, e eu não sei como, mas eles olhavam e diziam, é só terno e gravata. Mas Deus já tinha mudado a minha vida. Eu sempre digo, quando eu voltei para casa, que eu disse para minha esposa, ela me disse assim, tu nunca muda. E eu disse para ela, eu não sei como. Mas agora é diferente. Eu sinto uma força, eu sinto algo diferente. E foi diferente, mãe Tânia. Até hoje estão me esperando lá. Glória, ela disse, tu não vai mudar. Eu digo, eu não sei como. Uma força que veio Isso, de eu não Deus, sei. direto de Deus. Eu sentia dizer assim, ela dizia. Mas a esposa estava orando. Sim. Tinha alguém orando. Sim, sempre é, né? Alguém orando. Sempre tem alguém na brecha. Hoje, no trabalho do meu amigo, eu sempre trago na memória, quando eu encontro alguém que estava na igreja, mas que hoje está afastado dos caminhos do Senhor, eu sempre trago na memória as orações do pai dele, da mãe, da avó, do amigo, do filho, né? Principalmente as dos pais. Eu vi o pastor Humberto pregando, dizendo que nós devemos orar pelos nossos filhos, interceder para Deus, né? Para haver esse despertar. Então, eu sempre trago na memória as orações dos pais. Senhor, o pai dele te servia, a mãe dele te servia, a avó,
há um filho que te serve. E eu sempre coloco na presença de Deus essa situação. Então, eu senti essa força, irmã Tânia. Houve um dia que eu despertei, né? E eu disse lá, eu fiquei comentado com os irmãos, nós vamos evangelizar. Às vezes nós evangelizamos, encontramos as mesmas pessoas. E até agora, sexta-feira passada, a gente passou e um gritou para nós, a irmã Eliane disse assim, olha lá, estão chamando nós. Porque eles já conhecem a Van, né, a avó da restauração lá, eles já conhecem. Eles olham de longe, lá vem ele. Acredito que até as autoridades que fazem monitoramento lá, os irmãos lá, esses são os irmãos. Graças a Deus, até hoje a gente não teve nenhum problema na rua. Né? Mas vai chegar um dia em que nós vamos chegar até ele, levarmos uma palavra, uma oração, e ele vai se levantar. Ele vai sair daquela situação em que ele se encontra, de mendigar, de estar no mundo das drogas. Então, nós não podemos perder a esperança. Nós temos que ter fé que, em determinado momento, essa pessoa, irmã Tânia, ela vai ter um encontro com Jesus. O Espírito Santo, né, vai dar o crescimento. Então, daqui a pouco eu vou lá, falo algo de Jesus para alguém aqui na Garibaldi. Daí o irmão Paulo Tadeu fala, o irmão Fábio fala em tempos diferentes. Outros dias ele entra no culto aí e tem um encontro com Jesus através da palavra, através de um louvor. E esse é o nosso trabalho. E isso aconteceu na minha vida. Houve um dia que despertou. Houve um dia que a força chegou e eu consegui resistir. Mas eu lembro, irmã Tânia, que às vezes aquele espírito vinha até mim e eu dizia para a Fabiana, a minha esposa, ora por mim. E ela orava. E eu dizia assim para mim, eu lembro um dia, algumas vezes ela se jogava, talvez ela não lembra, mas ela se jogava em cima de mim, em cima da cama assim, me abraçava e dizia, eu te amo, não sai. E eu não saía. E aquilo foi avançando, até que chegou um dia, irmã, né, em que através de uma oração num rádio eu fui liberto, totalmente liberto. Eu não lembro direito, mas eu lembro que o irmão estava orando na madrugada e ele disse, e tu, espírito de Giramundo, sai dele agora. Eu estava dormindo e pum, caí da cama, rolei assim, caí no chão, dei uma debatida ali, quando eu levantei eu estava liberto. E depois disso nunca mais, né? Então eu sempre digo que é necessário que nós venhamos, né, não olhar para as vestes das pessoas que nós... A palavra de Deus diz, irmã Tânia, que é Deus quem envia essas pessoas, é o Espírito Santo de Deus quem envia. Então nós não podemos de maneira nenhuma olhar, tentar enxergar algo que não compete a nós olhar. Você que está em casa, meu irmão, minha irmã, né? Não tente achar as falhas dos irmãos, das pessoas que recém estão entrando na igreja, que recém estão tendo um encontro com Jesus. E essa é uma parte bastante difícil, porque muitas das vezes, no meu caso, e tenho certeza, como muitos outros também, passaram por essa situação. Mas glória a Deus, né, irmã Tânia, por isso. Irmão Sandro, nós temos apenas mais 5 minutinhos. Meu Deus. O senhor viu como o senhor fala? Ainda bem, né? Que eu deixei o senhor falar, né? Vocês que estão ouvindo essa programação que dizem, entenderam, eu deixo o entrevistado falar. Tô deixando ele falar, tá? Ele tá falando 5 bastante, minutos? tá? Oh, glória a Deus. Tem mais 5 minutos, tá? Tá, e eu tive, aí, resumindo, irmã Tânia, eu tive esse encontro com Jesus, e aí Deus me fortaleceu. Se nós fôssemos falarmos tudo realmente como Deus age na nossa vida, minha irmã, eu sei que está em casa, né, o maior testemunho, ainda que eu falasse tudo aqui, eu sempre digo para os jovens lá, às vezes os jovens me perguntam, irmão Santo, qual é o maior testemunho que o irmão acha que alguém tem aí na restauração, no ombro amigo? E eu olho e digo, às vezes eu digo para algum jovem, eu digo sempre, irmãos, o maior testemunho que uma pessoa pode ter é nunca ter se desviado da palavra de Deus. É ter permanecido nos caminhos do Senhor. E você que está me ouvindo,
não permita de forma alguma que o inimigo venha ter êxito, né, na sua vida, te afastando dos caminhos do Senhor. Porque muitas das vezes, aonde um passa, outro não passa. O povo de Deus passou no Mar Vermelho. O faraó achou que passava também, mas não passou. Então, muitas das vezes, aonde alguém passa, o outro, me perdoe, irmãos, o outro com certeza não é o caminho, não é essa a direção de Deus para a tua vida. Amém, irmã Tânia? Alguma pergunta aí, alguma coisa assim? 3 minutos para o senhor orar pelos ouvintes. Orar pelos ouvintes. Isso aí. Temos aqui conosco a irmã Gladeci Terezinha, a irmã Rita de Cássia, a irmã Margarete, lá de Quaraí, irmã Salomé Carvalho, irmã Gladeci Terezinha, já falei, né? Irmã Tamara Castanho também conosco. Pode orar. Glória a Deus. Então, vamos estar orando aí. Tem algum pedido específico de oração, irmã Tânia? Tem muitos pedidos, não tem como ler, não vai dar tempo. Não tem como ler, então. Glória a Deus. Bom, Deus, eu creio que os irmãos que estão aí nos ouvindo têm o hábito de estar nesse programa assistindo, outros estão aí, né, a convite. Nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, uma vez mais na Tua presença, Deus, nós queremos colocar, Senhor, a cada um, ó Pai, dos ouvintes que estão ligados, ó Deus, nessa programação, ouvindo, Senhor, essa programação. Pai, que através, ó meu Deus, de alguma palavra, Senhor, que foi dita aqui, de algo, ó Deus, que o Senhor fez na nossa vida, o Senhor venha abençoar a sua vida, Deus. Se alguém, Senhor, passando por lutas, dificuldade no mundo das drogas, Senhor, algum pai, alguma mãe, Senhor, algum familiar, algum ente querido, Senhor, que está passando, Senhor, por dificuldade nesta área, que o Senhor, ó Deus, venha dar estratégia, meu Deus. Que o Senhor venha, Senhor, conduzir elas, Senhor, até um centro, Senhor, até um dos nossos núcleos, ó Pai, para que ela possa, Senhor, ser acolhida, Senhor, ser encaminhada, Senhor, ser, ó Deus, aconselhada, Senhor, mediante a Tua palavra, Senhor. Ó Pai amado, há uma saída, há uma solução, ó Deus, não é o fim. É o começo, Senhor, de uma grande caminhada, meu Deus. Pai amado, assim como o Senhor tem feito em muitas vidas, ó Pai, através, ó Deus, desta situação, o Senhor tem salvado famílias inteiras, Senhor. Oh, meu Deus, eu creio, ó Deus, que o Senhor, através desta vida, Senhor, o Senhor vai estar, Senhor, salvando muitas pessoas nesta família, meu Pai. Oh, meu Deus querido, em nome de Jesus, papai, eu te peço, ó Deus, aquele, ó Deus, que colocou o seu pedido de oração, Senhor, nesta programação, ele colocou, Senhor, como um voto de fé, Senhor, ele já creu, Senhor, ele colocou o nome ali, Senhor, ele relatou, Senhor, o seu problema no site, Senhor, pedindo oração, ó Pai, porque ele crê, Senhor, na vitória, Senhor. A Tua palavra nos diz aquele que é possível, tudo é possível, aquele que crê, Senhor. Meu Deus, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha dar a vitória, curar, Senhor, salvar. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Glórias a Jesus. Precisamos encerrar nossa programação. Glória a Deus. Precisamos encerrar porque chegamos no nosso horário. Muito obrigado, irmão Sandro, pela sua disponibilidade. Muito obrigado a cada um que esteve conosco. Chegando aí, Heróis da Fé. Não sai daí que a gente já retorna. Obrigado, irmão. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas.